Olá, está começando agora o FocoCast, o podcast da Foco Assessoria. Aqui a gente fala do agro de verdade. Começamos a falar do solo, que é o coração de todo o sistema produtivo. Eu sou o Fabrício Souza, especialista em fertilidade de solo, agricultura de precisão e manejo de rotação com plantas de cobertura. Sócio proprietário da Foco Assessoria. E hoje eu trouxe aqui para bater um papo com a gente o Everton, engenheiro agrônomo, especialista também nessa parte de manejo de solo, de fertilidade e também de biológico, na parte de biologia do solo. Everton, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Fabrício. Everton, se apresente para a gente, por gentileza, e fale um pouquinho da sua trajetória no agro, o que você já trabalhou, sua especialidade, eu já apresentei um pouquinho falando, mas conte para a gente um pouquinho mais aí da sua trajetória. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite. Eu tenho 10 anos de experiência no mercado comercial, sempre trabalhando com especialidades, focado no quê? Na melhoria das condições de solo para a lavoura. São 7 anos atuando na área comercial de produtos biológicos, uma curta passagem pela área de fertilizantes foliares, suplementação, mas também incluindo alguns manejos via solo de fertilidade. E, por último, na Sementes a Campo, como coordenador comercial do segmento de mix de plantas de cobertura. Desenvolvemos aí alguns materiais para os nossos clientes, dando todo o suporte técnico nas recomendações. A ideia aqui desse bate-papo é justamente a gente trazer informações para o nosso público, nossos clientes, voltado para a parte de, vamos pensar aí em tetos produtivos. Fala-se muito em produtividade, mas para a gente chegar nesses tetos, tanto almejável, romper as barreiras dos 100 sacos, que hoje nós sabemos que é possível, né, via dos manejos. No seu ponto de vista, como que você tem visto hoje o mercado? Começamos por onde? Para a gente poder dar o primeiro passo. Qual que é a sua visão? Toda construção precisa do quê? De um alicerce. Qual que é a base para o principal ativo, eu falo produtor, sempre abordo dessa forma os nossos clientes, é que o solo é o nosso principal ativo. Então, se eu não trabalhá-lo, não prepará-lo para depois a construção, não adianta, depois que tiver tudo sobre ele, querer fazer determinados acertos. Como eu disse, na experiência na suplementação via folha, são detalhes assertivos. Depois que você fez o básico bem feito, você aciona alguns gatilhos para você alavancar a produtividade. Então, se você não fizer uma base bem feita, pode sonhar em erguer lá e falar que está gastando rios de dinheiro, que infelizmente seu resultado não vai ser o que você espera. E visando isso, eu sempre digo para os clientes, para os nossos próprios colaboradores, que um dos principais gargalos que eu vejo hoje justamente é uma amostra de solo bem feita. Nós temos N empresas hoje a nível Brasil fazendo coleta de solo, mas muitas delas ainda eu acho que deixa a desejar no quesito de coleta de solo mesmo. Tem N equipamentos, todos funcionam perfeitamente bem, só que tem coisas que a gente pode minimizar nessa questão. E a coleta, eu sempre digo, né, eu já estou há 20 anos praticamente trabalhando só com sistemas de coleta de solo, então assim, já coletei com N tipos de equipamento. E faz toda a diferença. A gente vê diferenças nos métodos de coleta, épocas de amostragem. Então isso aí é um gargalo que eu vejo fundamental. Então se você tem uma amostra equivocada, contaminada ou feita de forma errada, ela compromete aí todo o sistema produtivo. Então a gente sempre fala isso, né? Dar atenção nesse quesito do sistema produtivo. E aqui nós temos um exemplo, né? De uma área de 1.700 hectares, vários talhões, né? Vê como que ele é manchado. O solo por si só ele é manchado, né? Exato. Então são manchas naturais, são manchas que a gente consegue corrigir. E aí vem outros fatores que nós vamos falar também mais adiante, que esse tema é muito vasto, né? Para a gente poder entender um pouquinho e trazer essas informações, que além da fertilidade ainda tem outros quesitos que a gente pode linkar junto para trazer os tetos produtivos, né? E hoje muito se fala nisso, né? Ah, vamos colher sem saco. E hoje é possível. O que acontece? Você analisa o mercado que você está adentrando. Então, ou seja, a primeira coisa é eu avaliar as minhas condições de solo, porque química, física e biologicamente, uma se entrelaça à outra. Mas não adianta eu querer isolar, que nem hoje muitos aí acreditam que não posso fazer mais de 3 toneladas de calcário. Em compensação, outros já também acham não, que é só a partir de 14 toneladas para mim corrigir. Na verdade, é tudo uma balança. Como está o meu capital? Tenho condições de fazer um investimento robusto? Né? Tenho essa necessidade? Faço uma análise assertiva, porque hoje nós sabemos que o pH, né, da área vai influenciar se eu vou alcançar o teto produtivo de determinados
materiais genéticos, né? Como você disse, a evolução genética foi ampla. Né? Temos aí materiais para mais de 150 sacos. Aí os nossos ajustes finos aqui que vão determinar se atingiremos ou não, né, esses resultados. Então, planejamento é o start para todo e visando essa questão, desculpe interromper, mas assim, não existe, né, aquela receitona de bolo, né? Eu acho que cada caso, eu falo assim, o desafio está justamente nisso. Exato. A gente tentar entender a necessidade de cada cliente, né? Isso, como você disse, são 1.700 hectares, mais de 1.700 hectares, né? Olha as condições variadas. Nenhum talhão é igual ao outro. Talhões, entendeu? Então, isso dentro de uma mesma propriedade. Então, como que eu vou chegar aqui e falar para você, não, ó, 300 ml, vamos supor que seja um produto, 300 ml de determinado produto é a solução de todos os seus problemas, sendo que eu estou vendo toda essa variabilidade. E aqui nós estamos falando só de uma pontinha do iceberg, né? Porque nós estamos falando somente da análise de solo, mas isso aí engloba ainda várias outras tecnologias, né? Que dá para agregar hoje dentro do sistema produtivo. Para nós iniciarmos, nós temos que ter uma informação, né? Então eu sempre falo, o primeiro passo é a análise de solo. Você ter essa análise de solo. A partir dali ela começa a te dar norte, você fazer um planejamento, né? Falo daí dos químicos que vem depois, da própria variedade que eu vou colocar em determinado talhão, se ela realmente vai comportar aquilo ali, né? Vai suportar, se é ideal para aquele sistema. Então, aí depois vem sensores, nós vamos falar num outro episódio falando justamente de tecnologias que vêm para agregar nisso aí, mas hoje a ideia é justamente a gente falar aí da questão da fertilidade do solo. E assim, dentro desse diagnóstico, desse planejamento, né, que se fala-se muito, nós estamos falando muito de sustentabilidade. Como é que você vê esse quesito para trazer dentro do sistema essa tal sonhada sustentabilidade? Então, é trabalhar de maneira racional. Eu me recordo sempre nas palestras, treinamentos, da minha primeira aula na minha pós-graduação de fertilidade do solo e nutrição de plantas, onde o professor nos apresentou, vocês já viram algum avião passando em cima do cerrado ou da floresta? Por quê? Porque a natureza, ela é resiliente, ela trabalha em equilíbrio. Aquela folha que caiu vai vir, entrar em decomposição através do micro-organismo que eu tenho que ter, né? Aquela ativação biológica dentro do meu sistema, vai disponibilizar tudo o que aquela planta absorveu e direcionou para aquele dreno, que era aquela folha, volta novamente para o sistema. E ela vai reaproveitar, né? Buscar, claro, se você proporcionar condições para isso e gerar novos frutos, novas plantas. Então, quando nós falamos de sustentabilidade, agricultura regenerativa, é englobar práticas que favoreçam o sistema. Boa parte dos nossos problemas hoje é em virtude da pressão de seleção. Colocou lá, o nematóide comia soja. Não, ele não se alimentava da soja. Só que o que aconteceu? Soja, milho, soja, milho, soja, milho. Restou o que para ele? É mesmo que você, instinto de sobrevivência. Daqui a pouco, né, tivemos um tsunami aí, invadiu o país, não tem nada, não está produzindo nada. A única coisa que eu acho ali é uma plantação de milho. Não gostava de milho, mas e aí, você quer sobreviver ou não? Exatamente. É exatamente a questão do instinto de sobrevivência. Então, assim, se eu favoreci dentro daquele sistema produtivo a sobrevivência só de determinado micro-organismo, que hoje para mim ele é uma dor de cabeça, desde a época do biológico, o pessoal ria, né, quando eu falava que daqui a pouco vai vir um pesquisador e falar: não, gente, nós não podemos trabalhar para erradicar o nematóide X, porque ele aciona tal coisa dentro da planta, né? Porque é tudo na base de sinalização. Quem controla o sistema, quando nós falamos de biologia, é a planta que está lá no ambiente produtivo. Que é ela que vai liberar sinalizar para o micro-organismo vai responder ela e como diz hoje, né, na modernidade, deu match, vamos para a relação, né? E uma coisa que você falou aí, a gente tem observado muito, a cada ano mais, aparecendo nas análises, né, novos tipos, né, espécies de nematóides, né? Então, assim, está vindo muito espécies novas de nematóides. Então, isso vem cada vez mais mostrando a questão do desequilíbrio, né, da parte biológica. Então, assim, e um dos pilares para o teto produtivo é a gente ter esses micro-organismos em equilíbrio. Eu sempre brinco, né, se a gente for lá e tirar numa mata virgem análise nematóide, ele vai estar lá. Né? Ele é natural dali. Né? Então, só que ali está em equilíbrio, está tudo belezinha. Se você tirar também uma análise de solo numa mata virgem,
às vezes você vai achar traço de fósforo, né? Mas a floresta está em pé, né? Ela precisa daquilo ali. Quem que faz todo esse trabalho? Justamente os micro-organismos. Então, ali está tudo em equilíbrio. E eu falo, nós temos que imitar a natureza para trazer de volta para o sistema produtivo, né? Então, essa parte que eu vejo falando assim de sustentabilidade, a gente ter que fazer rotação de cultura, isso é fato, né? Nós precisamos ter a rotação de cultura. Eu vejo aí nos últimos anos, vamos falar aí nos últimos 5 anos, né? A maioria dos produtores entraram fazendo as rotações ou fazendo consórcio na segunda safra com a rosiziense. Eu não sou contra de jeito nenhum a rosiziense, mas porém, hoje, principalmente no Cerrado, nós temos um índice alto já de pratilencos, né? Ele já está ali, é natural. Então eu estou vendo um aumento muito grande, né? E eu falava isso lá 5 anos atrás, nós vamos ter vai colapsar o sistema, se continuar nesse sistema. Por quê? Você saiu da sucessão soja-milho e entrou na sucessão soja-milho braquiária. E nós temos hoje Ns, né? Tipos de espécies de forrageiras que você pode linkar junto no meio do milho para trazer essa ciclagem de nutrientes, de micronutrientes, que nós já fizemos alguns trabalhos juntos, e nós vimos que cicla, né? Independente do tipo da gramínea que está sendo colocada ali no meio, ou ela é solteira, ou ela é em mix. Então, assim, nós temos uma variedade. E eu falo assim, não temos uma receita, porque nós temos que entender qual que é o sistema produtivo. O que ele realmente precisa para a gente ser assertivo no posicionamento. Qual é o meu gargalo real, né? Que às vezes está lá, é o nematóide. Né? Igual semana passada, chegaram até mim através de uma ex-colega de trabalho, né? A produtora, na verdade a filha do produtor, solicitando um suporte. Né? O que as análises dela demonstrou lá? A preocupação era a fertilidade, mas o que estava sendo apresentado é que a condição de nematóide deles era um problema em virtude da compactação do solo. Densidade do solo, nematóide por si só, né? Alguns pesquisadores falam que ele isoladamente é dor de cabeça em alta população, mas ele passa a ser ainda mais quando ele está associado ou a um fungo de solo, Fusarium, macrofomina, ou a compactação. Por quê? Porque, como todos nós da agricultura sabemos, né, a boca da planta são as raízes, né, onde que eu tenho que estar tudo em equilíbrio ali, tudo bonitinho, a disponibilidade é no solo. Então não adianta eu colocar lá um gesso, né, para descer um pouco, descer o cálcio, neutralizar alumínio, colocar enxofre, né, sendo que ele é altamente lixiviável, né, vai lá profundo, mas eu não estou dando outras condições, né, nessa parte de densidade de solo, para que minha raiz chegue até lá. Isso é uma coisa interessante. Nós temos alguns trabalhos em áreas que falam assim, qual que é a quantidade para se dizer que é alta de nematóide no solo. Eu sempre falo, a velha jargão, né, dos agrônomos, depende. E realmente é uma coisa que depende, porque eu já tive áreas, por exemplo, com 40, 50 mil indivíduos, nas análises mostrando, a gente colocar uma soja canela seca e produzir 70 sacos. Então, assim, não era praticamente nem para produzir. Só que o manejo que é feito em cima disso, é a hora que a gente começa a tirar as análises por exemplo, de bioás, para você ver como que está essa atividade biológica no solo, essa atividade também é muito alta. Trabalhando o uso intensivo de nematicidas, de biológico, né? E a rotação de cultura é importante isso aí. Então, eles estão com os níveis altos, só que a atividade biológica também é muito alta. Então, ela acaba que, no final das contas, compensando. E outro detalhe que eu falo, né? Esse volume de raiz que você citou, isso aí é importantíssimo. Então, se você tem uma planta mais enraizada, que ela rompa as barreiras dos 10 centímetros que você tem, né? O volume maior daquilo ali, às vezes eu já arranquei plantas que praticamente não tinha raiz de 10 centímetros. Uma pivotante, ela rompia aquilo ali, mas passava os 10 centímetros, ela já tinha um volume gigantesco. Então, é onde que eu vejo, né, pelo menos na experiência que nós temos, os anos que chovem pouco, se você não tem um perfil de solo, né, que seria um outro tópico que nós vamos discutir aqui para frente, se você não tem esse perfil de solo, é onde sua produtividade ela cai. Justamente porque aí nós temos um volume menor de raiz na camadinha de 0 a 10, que é onde tem a fertilidade. Exato. Geralmente, de 10 para baixo, nós já temos um índice alto de alumínio, nós até brincava pouco, né? Tem alguns que falam que alumínio, um pouquinho no solo é bom, né? Só se for para fazer panela. Alumínio ele não tem que estar no solo, nós temos que neutralizar. Então, assim, existe também nessa linha muitos mitos, né? Que você já citou lá atrás, a quantidade de calcário. Então, assim, de 10 anos para cá, as áreas que nós começamos a atender, fazer esses
manejos, nós começamos a utilizar um índice de uma quantidade de calcário muito maior, porque o solo estava precisando, né? Consequentemente, nós conseguimos também já aumentar o teto produtivo dessas áreas corrigidas, né? E aí é onde que entra não só, eu falo que não tem só uma ferramenta, é planejamento, é entender, é relação custo-benefício do que pode utilizar, e chegar num consenso, a gente, claro, aumentar a produtividade e tentar reduzir esse custo, mas usando as ferramentas corretas, né? Não, exato, é que nem eu falei, né? A questão do planejamento, eu tenho caixa hoje para determinados manejos, porque assim, existe inclusive mitos de, não, jogou lá, você perdeu, né, o vento ou vai lixiviar determinado nutriente. E quando nós pensamos em cálcio é extremamente equívoco, né? Inclusive trabalhos recentes aí do professor Silvino, né, falando sobre supercalagens, né, que alguns consideram dessa forma, não é problema. Só que por quê? Nós temos que entender o sistema que, como eu disse, o ambiente é resiliente, ele vai trabalhar em favor dele, vai reagir aquilo que tem que reagir, se você jogou em quantidades suficientes, e o que ele não precisou usar naquele momento, está ali, está do lado, porque a própria planta, né, muitos não desconhecem, inclusive, isso, né, mas a própria planta acidifica o meio. Toda absorção de nutriente, para entrar um nutriente, ela tem que jogar outra coisa. O que ela joga? Hidrogênio para fora. Então, ela é responsável por acidificar o meio. Então, se eu tenho já o cálcio lá, ocorreu o ajuste de pH para reação, está lá disponível, ele vai reagir conforme a necessidade. O próprio sistema trabalhando em seu favor. Sim. E uma das coisas que a gente sempre encontra, que o produtor ele é imediatista, né? Então, assim, e essas coisas às vezes requer, claro que nós vamos ter resultados já de imediato em algumas coisas, só que no geral é a médio e longo prazo, né? Você construir, aumentar o índice de matéria orgânica no solo, que eu vejo que é fundamental, porque eu sempre falo, a gente brinca, né? Você aumentando a matéria orgânica, você aumenta a CTC. CTC é o quê? Capacidade de troca de caminhonete. De retenção dos nossos nutrientes fundamentais para a produtividade. Né? Exatamente. Então, se você aumenta a caixa do solo, você vai aumentar o teto produtivo. E muitas vezes conseguimos linkar isso aí com o simples fato de você aumentar a dose de calcário. Porque o sistema às vezes está deficiente. Né? Comecei a atender clientes que jogavam calcário a cada 4 anos no solo. Isso aí foi atrás, lá atrás. 2 toneladas. Exatamente, e achava que estava jogando bastante, né? Exato. Então, assim, hoje, quando se fala em jogar aí 8 toneladas, 10 toneladas, igual nós tivemos a oportunidade de conhecer o professor Silvino, né? Sou fã dele, os trabalhos que ele faz. Eu escuto até hoje, não posso jogar mais que 3,5 toneladas de calcário superficial. Por que não pode? Da onde tirou isso? Então, assim, é claro que uma avaliação de solo vai dizer muitas coisas para a gente estar posicionando, né? Se vai fazer uma intervenção mecânica ou não, ou se vai ficar superficial, se vai usar um gesso, né? O gesso é importantíssimo hoje dentro do sistema. Só que para nós aqui ainda ele chega muito caro, né? Hoje já está vindo outras ferramentas, tecnologias que possa talvez substituir esse gesso. Nós já estamos fazendo alguns testes, quem sabe ainda no próximo programa nosso aqui nós vamos estar discutindo isso aí. Nós vamos ter resultado de colheita, então eu estou confiando bastante nisso porque assim, coisas que vêm para auxiliar. Eu acho que o que o produtor tem benefício, talvez ganha no operacional, em quantidade que é jogada às vezes menores, mas que você tem uma eficiência tanto quanto o gesso e às vezes chega num preço mais barato. Então isso é fundamental. E sempre, claro, pensando aí num sistema sustentável. E o que é um sistema sustentável? Vou falar meu ponto de vista, né? Exatamente. A carteira, o que sobra ali no bolso, mas dentro do colocando processo. a cabeça no travesseiro, tranquilo. Exatamente. Só que você tem que fazer o quê? Não é difícil. Né? Você tem que dar o primeiro passo. Exato. É que nós estamos vindo de um sistema de 30, 40 anos de plantio, que quando, às vezes o pessoal vai falar, mas você fala isso. Quando implantaram o sistema de plantio direto, que eu acho fantástico, né? Só que eu sempre brinco, me arrumo uma área aqui no Mato Grosso que tem plantio direto. Não tem. Nós temos talvez um cultivo milho. Né? Exatamente. Porque assim, plantio direto, o que eu entendo? Eu estudei errado a vida toda. Plantio direto, um dos pilares, perfil de solo. As áreas do Cerrado aqui não tem. Alguns anos para cá começaram a fazer. Rotação de cultura.
Não tem rotação de cultura. Né? E aí é onde que você entra fazendo o cultivo mínimo ou não revolver essa palhada. Hoje nós temos muito bem feito... Das premissas aqui é empregado é um não revolvimento de solo. Não revolvimento de solo. Apenas Só que... esse, né? E a fertilidade para baixo? Como que tá? Então, assim, nós temos isso muito aqui. Nós acompanhamos já há muitos anos. Hoje, o Mato Grosso faz muito bem feito o quê? Plantio na palhada. Isso aí aprendemos a fazer. Né? Isso aí faz muito bem feito. Só que muitas das vezes estamos posicionando essa palhada de forma equivocada. Porque daí é onde que entra a parte biológica. Que tem gramíneas que realmente multiplicam determinados nematóides, por isso a importância de se fazer esse levantamento, esse planejamento. Né? Exato. Então, assim, são vários fatores, né, para você acertar e tá tendo aí esse aumento de produtividade. Mas, às vezes, uma viradinha de chave que você já dá um passo, você já consegue incrementar a produtividade. Exato. Então, eu sempre falo, e aí é onde que entra a questão da sustentabilidade, né, que nós estamos há 4 anos, né, trabalhando em alguns projetos, que daí entra a questão de crédito de carbono, que no Brasil foi aprovada a lei o ano passado, ano retrasado, né, final do ano, só que ainda está patinando, né, entra muita coisa. Só que isso, para o sistema, eu vejo como você aumentando esse carbono no solo, você também consegue aumentar essa produtividade. Você começa a trabalhar de uma forma sustentável, porque você está fazendo rotação de cultura, que é fundamental, você vai, primeiro passo, fazer o perfil de solo, fazer a rotação de cultura, né? E só com esses dois aqui você já começa a aumentar a produtividade. Isso aí nós vimos na prática. Né? E aí é onde você entra com a questão de manutenção. Então, se você fez um perfil de solo bem feito, como que faz perfil de solo? Eu conheço 2 modos, eu sempre brinco, só tem 2 formas. O 52 polegadas? Não tem, né? Você tem que fazer... Mas assim, trabalhar exatamente em análise com resultados fidedignos, né? Uhum. Que realmente são aquilo que realmente sua área está precisando, né? E trabalhar os consórcios de plantas, né? Tanto que hoje nós vemos aí, seja nos eventos que nós participamos, né? Ou inclusive os digitais influencers, né? Uhum. Falam, né, que gradona, grade hoje, dependendo da situação, não é necessário. Exato. Né? Uhum. Fazer uma análise precisa e o posicionamento das plantas que realmente vão te entregar determinados resultados, principalmente nessa parte de melhoria da densidade do solo, né, redução da compactação, não tem necessidade. E você falou uma coisa interessante, né? Eu comecei há 10 anos atrás, o pessoal, eu sempre falo, né? O pessoal me chamava de doido, porque pegamos as áreas de 30 anos de plantio e começamos a resetar, né? Fazendo 14, 15, 16 toneladas de calcário, gradão, doido, né? Mas não nós tínhamos informação coerente na mão. Então, nosso sistema de coleta é um sistema de sonda, né, que você conhece. Então, assim, conseguimos tirar ela sem a contaminação, até 1 metro de profundidade, se for o caso, e mantendo a densidade. Então, nós conseguimos também, numa mesma amostra, hoje com várias demandas surgindo, eu consigo ver a fertilidade do solo, consigo ver a análise de biologia, que é a BioAS, consigo fazer a densidade, né? Já está vindo a metagenômica, que já é uma outra análise importantíssima, tudo numa mesma amostragem, né? Se for fazer um combo do produtor. Então, nós temos vasta informação, só que não adianta ter todas essas informações se eu não colocar em prática. O que eu vou colocar em prática primeiro? Eu sempre falo, o primeiro passo é o básico. Cálcio, magnésio, potássio e enxofre. É o básico. Melhorando a condição do ambiente, né? Com o quê? Com palhada, né? Exatamente. Matéria orgânica, na verdade, né? Que existe a diferença entre material orgânico e matéria orgânica, né? Que é após a transformação, todo o processo, né, de decomposição realizado através dos micro-organismos, né? Como que eu elevo a CTC do meu solo? É através desse material lá em decomposição. Né? Porque muita gente se pergunta, como que eu melhoro a CTC do meu solo? Calcário. Não é calcário. Qual aula? Você faltou essa aula? O conhecido meu, né? Vou rasgar, vou chegar em casa, vou rasgar meu diploma. Você faltou essa aula. Então, assim, brincadeiras à parte, mas justamente isso. E o exemplo clássico que eu uso isso aqui, que eu atendo muitas áreas de cana, de açúcar. E aqui, as nossas canas aqui na Baixada é areia. A área é arenosa, de 6, 8, 12. E para você aumentar, cara, um pouquinho da matéria orgânica dá trabalho. Você vê canas, hoje, o que nós estamos conseguindo fazer dentro de alguns clientes? 8 anos de trabalhos, nós já estamos conseguindo aumentar a longevidade desse canavial. Porque aqui é com 4, 5 cortes,
já se reformava. Então, assim, quando você começa a construir uma matéria orgânica, começa a aumentar um pouquinho, vem, opa, reformar. E se acabar, hoje nós estamos o quê? Tem áreas, aqui na Baixada nós já estamos indo para o 9º corte agora esse ano, né? Foi o 8º ano passado e teve uma produtividade legal. Nas áreas baixas dessa, então assim, nós estamos conseguindo ter esse incremento. Então, se você sair de 5 cortes, chegar em 8º, cara, já está começando a sobrar dinheiro. Concorda? Porque bastante. O processo, então, isso aí é umas contas que às vezes eu faço com meus clientes. O custo maior do produtor do sucrocoleto é a reforma. Reforma, exatamente. E com a reforma, ainda o manejo do cana-velho é muito agressivo, porque revira tudo aquilo. Então, sim, você imagina uma área de 6, 8% de argila. A hora que você começa a ter uma matéria orgânica de 1%, 1,5%, aí você vai lá para 0,4, 0,5 de novo. Então, assim, o desafio é muito grande. Já na argila, tem experiências com grade de 42 polegadas. Você dá 2 ferros de grade, a área tinha lá seus 3,8 e ficar em 3,2. Queima muito menos do que na areia. A areia é indiscutível, né? Então, assim, por isso que nas áreas argilosas, quando eu comecei lá atrás, eu comecei a revolver, resetar esse solo e trazer de volta isso aí. Mas é claro, não é mexer sem critério. Você tem que ter, né, essa informação. Fazer, é igual eu vejo hoje, né? O pessoal, minha área está compactada, que seria o próximo tema aqui, né? Do diagnóstico. Né? Nós já começamos a falar um pouquinho da densidade. Está compactada, vem com o subsolador, às vezes sem critério nenhum, não sabe a profundidade que realmente está. E se realmente está compactada. No momento errado. Exatamente. Então, o que eu vejo hoje? Como eu estratifico essas amostras de solo, 0 a 10, 10 a 20, 20 a 40, eu sempre falo isso, né? Nesses últimos 10 anos, nós começamos a observar o alumínio de 10 a 20 já presente e uns índices altos. Então você vê a raiz torta, né? 10, 12% de saturação de alumínio, né? De 10 a 20. A raiz ela entorta. Aí eu já ouvi vários relatos, né? A minha raiz estava torta, eu vim subsolei, mas esse ano já entortou tudo de novo a raiz. O problema não é a compactação física, né? Química. Exato. E um outro detalhe que nós começamos a fazer alguns trabalhos já, é justamente a análise de densidade. Então, já eliminando a questão do penetrômetro. É uma ferramenta até então que tem para você ter uma noção se o solo está duro ou não, mas a verdadeira compactação a gente começa a ver na densidade. Eu acho que é o real que tem o solo, né? Trabalhar a questão dos macros e microporos. Então, assim, isso te dá uma realidade maior. Então, a gente consegue ter essas informações. Mas, infelizmente, ainda não é todos laboratórios que conseguem fazer essas análises. Então, ela se torna um pouco mais elevada. Mas você tem uma informação de qualidade, né, da sua propriedade. E assim, Everton, né, eu falo, né, a questão da compactação, nós estamos falando de densidade, e isso influencia muito na questão do desenvolvimento de raiz. Como que você vê todo esse processo e do seu ponto de vista, né, a gente sabe que tem vários trabalhos, nós já fizemos em parcerias. Como que você vê essa questão da raiz em profundidade? O que isso pode agregar dentro do sistema? Bem, a compactação de solo é o grande defator do negócio, né, do sistema produtivo. Por quê? Às vezes eu fiz um trabalho lá no início, né, no planejamento, trabalhei lá com a grade de 42 polegadas, colocando fósforo abaixo. Infelizmente, em virtude da nossa indústria a céu aberto, você não consegue fazer um planejamento, tem que colher, tá lá o solo com alta umidade, tem que entrar com maquinário pesado. Isso é o que proporciona a compactação, né? Ainda mais ficar passando, às vezes, um descuido de passar no mesmo lugar sem a necessidade. Aí, aquele ponto ali, você tem o problema de compactação, né? Então, aqui, adiantou eu fazer, às vezes formei uma reserva, só que estou com aquela lâmina do pé de grade, né? Porque muita gente fica dos mitos do nematóide, que uma grade niveladora ajuda a controlar o nematóide. Isso aí todo ano vem, vai fazendo, né, aquela lâmina. Nós sabemos aí que na porção de 3 a 5 centímetros de profundidade abaixo da onde essa lâmina passa, vai formando uma lâmina extremamente inviável, na verdade, que não proporciona à planta a capacidade de romper ela e descer mais. O que eu falo? Praticamente ninguém olha o SESB pensando em observar esse comportamento do solo, né, em profundidade. E aí entra outro detalhe, que é a questão da retenção de água, que, né, é uma coisa que nós falamos bem superficial, mas é importantíssimo, né? Se você tem um solo com a drenagem
eu falei lá dos macro e microporos, mas isso aí faz todo sentido. Você tem um solo compactado, você já bagunçou isso aí, a água vai escorrer e vai embora. Até porque você perde a capacidade de armazenagem, né? E o resgate, né? Esse último ano eu vi muitas das publicações de a minha raiz está chegando a 40 centímetros de profundidade, então aguenta 5, 6 dias de seca, né? Por causa desse estoque, né? Quando se faz esses trabalhos. Então, opa, peraí, quantos dias eu realmente... Então, eu gosto de usar bastante o professor Derli, né, que ele fala da agricultura de estômatos abertos, a importância de ter raízes abaixo de 60 centímetros, porque abaixo de 60 centímetros eu tenho uma água de menor temperatura. Ninguém fala da água ser também um refrigerador, né, da planta, né, mas não é só o carreador, não é só o ativador da fotossíntese. Ele também é um refrigerador. Então, se eu tenho uma água de menor temperatura, eu vou demandar o mesmo volume. Então, se eu tenho essa capacidade de buscar a água e nutriente lá embaixo, eu tenho uma planta mais resiliente para realmente fazer a estrutura que ela fala, né? O pessoal hoje está dando muita importância a regulador de crescimento, estruturador de planta, né? Qual que é o principal estruturador de planta? O arranjo espacial. Eu acertei a população certa, no espaço certo, está entrando luz, a planta está tendo durante todo o ciclo dela X de luz lá no dossel. Perfeito, você vai ver que ela vai engalhar do jeito que ela realmente tem que engalhar, né? Vai ter os entrenós na medida certa, né? E vai ter a retenção conforme a sua nutrição. E hoje nós temos tecnologia que, né, que faz essa distribuição com maestria, né? Velocidade. Antigamente o problema era controlar o operador, né? Então hoje você tem essa tecnologia, avançou muito. Exato. Mas assim, falando do diagnóstico químico, físico e biológico, nas andanças a campo aí hoje, o que você vê, né? Qual desses três, o químico, o físico, eu acho que ainda você acha que está mais deficiente pelo produtor, no geral? O que você avalia? Como que você avalia? Então, na verdade, eu considero complicado, porque assim, a parte que mais dá importância é a química. Mas se você não tem um solo aerado, um digital influencer fala hoje, os nutrientes nós temos que cuidar bastante, o oxigênio dentro do sistema e a água. Então, se eu não tenho condição de reter e nem da planta ir buscar, né, se desenvolver dentro do sistema, que é a parte física, eu estou quebrando tudo. Né? Por quê? Porque eu vou ter o biológico lá que eu estou aplicando no jato dirigido, né, só naquela densidade X ali do meu solo. Né? Se eu não retive, se eu não fiz um trabalho para produção de matéria orgânica dentro do meu sistema, né, que aí é o que ativa o biológico, né, porque o biológico vai estar presente ali, vai ser resiliente no sistema se ele tiver essas plantas lá para que ele esteja trabalhando nelas na decomposição. Então assim, muita gente trabalha, uns vem com receita de bolo, né, fala de 19, 20 e tantos micro-organismos. Tem que ser mais criterioso, é uma avaliação bem mais minuciosa a ser feita. Que às vezes, tanto nós observamos, tem produtor que utiliza bradyrhizóbio, azospirilo e mais um nematicida, um solubilizador de fósforo e tem resultados bem superiores a outros que estão lá, não, que fulano me vendeu esse aqui para isso, aquele para tal coisa. Aí às vezes você observa, ele está usando 3 produtos lá que a função no final é a mesma coisa. Né? Sem nenhum tipo de critério e sem saber realmente o que está entregando resultados para ele. Então, assim, a avaliação, a gente tem que ser mais técnico, mais profissional mesmo, né, para esse tipo de posicionamento. Não, legal. Outra coisa que eu queria abordar com você, como que você vê a questão da estratificação do solo? Você acha importante ter análise 0 a 10, 10 a 20, 20 a 40, 40 a 60? Porque ainda eu vejo muitos produtores falar, não precisa, só 0 a 20 ou só 0 a 10 serve. Né? Como que você avalia essa questão de ter essas informações estratificadas no solo? Só consegue trabalhar seu sistema se você tem uma análise minuciosa dele. Né? Então, assim, é extremamente relevante. Quando eu penso em realmente saltar, eu sair lá do meu problema, que sempre foi 60 sacos no máximo, para 80, né, para conseguir pagar a conta e viajar 3 vezes no ano, né, como diz um cliente meu, eu trabalho para viajar 3 vezes no ano, né, e ele não está errado, né, não é só trabalhar também, né, tem que gastar também um pouquinho, né, e então o que acontece? Infelizmente nós temos empresa aí que fala que o produtor tem que conhecer de 0 a 10 centímetros, né,
Em algumas regiões aí eles dão ênfase pra caramba em anúncios em rádio, né? Eu não sei se às vezes em televisão, porque como a gente tá na correria, Eu também não. quase consegue, né? Mal é mal para assistir um futebolzinho no período da noite. Então, assim, umas coisas grotescas que ocorrem. E, infelizmente, o produtor, né, que às vezes não busca uma informação, acaba caindo nesses contos, né? Mas é extremamente indispensável, né? O SESB, que eu estava falando. Muita gente observa o SESB para quê? Qual que é o material? Foi a Esparta que foi a campeã, né? Não, foi a determinada variedade nova lá do fulano de tal, né? Da Dom Mário. Beleza, é importante? Você sabe que a caixa produtiva daquele material é bom. Só que você tem trabalhado para aquilo te corresponder? E aí tô tendo lá como é que tá exatamente a dinâmica. Meus níveis de fósforo estão show de bola de 0 a 10. Aí você vai lá, faz uma estratificada, você vê que só tem de 0 a 3 centímetros, tá perfeito. Alguns são totalmente receosos, né? Recentemente, numa conversa em querência, né, com os produtores lá, eu falando de um equipamento, né, que faz o plantio do adubo, né? O cliente, mas hoje nós trabalhamos com os maquinários aí para melhorar nosso operacional, tal. O adubo está sendo tudo feito a lanço, né? Fósforo é imóvel, não é? Não, mas nós estamos jogando bastante quantidade todo ano, está descendo um pouquinho, né? Está andando um pouquinho, mas, cara, é detalhado, exatamente ver, porque fósforo é energia para a planta. Então, se eu estiver só naquele local lá, igual o ano retrasado, o ano passado, teve produtores de algodão, né, aqui na região de Desciolândia, que aconteceu? Deu aquela pancadaiada de chuva danada no chuvismo, né, como nós gostamos de falar, em janeiro e fevereiro, plantou tudo fósforo a lanço aí, não, eu creio que pelo menos há 5 anos, chegou na hora que o trem cortou, lá em abril, né, as últimas chuvas em abril, chegou junho, que os pés de vento, que ninguém sabia de onde, estava aparecendo em agosto, algumas lavouras de algodão tombou. Mas por quê? A energia tá ali, por que ele vai aprofundar a raiz e ele tá tendo tudo ali dentro? Se a boquinha dele tá ali, tudo molezinha. Para que eu vou gastar energia? É a mesma coisa da biologia, né? A planta, para que ela vai gastar energia se tem determinada coisa ali? Não precisa, não tem. Ela entende que não tem necessidade do gasto, sendo que às vezes uma relação com um fungo micorrízico irá proporcionar outras coisas para ela. E aí você citou uma coisa e falou justamente da questão do fósforo, né? Eu vejo às vezes o produtor ele fica preocupado com determinados nutrientes, né? Fósforo, potássio, cálcio, magnésio, talvez um pouco menos do que fósforo e potássio. E eu vejo que o conceito ele vai além disso. Não é só fósforo e potássio. Áreas antigas, nós temos áreas com excesso de fósforo. Temos um armazém de fósforo ali. Então eu tenho áreas hoje que eu trabalho com 30 pontos de fósforo para produzir 80, 90, 100 sacos de soja. Porque já tem áreas de argila de 60, de 70, tem lá 35, 40 miligramas de fósforo. Só que com a informação na mão, nós estamos partindo para os micronutrientes, que é importante também. O pessoal esquece dos micro, né? É macro e micro. Então você tem que ter essa informação e trabalhar isso aí. E um dos gargalos que eu vejo, que às vezes o produtor ele erra na própria interpretação da análise. Já peguei casos que era um calcário dolomítico e o produtor jogando calcítico. Cara, aí você tem um desequilíbrio muito grande. Assim como eu já ouvi vários falando que essa relação não é importante, mas é importante. Não é importante, né? É aquele 3-1 de antigamente. Exato. Não existe isso, né? Nós sabemos, inclusive o SESB desmitifica isso, né? Alguns resultados aí que nós temos nos últimos anos, né? Mas exatamente ver como é que está o equilíbrio dentro disso. Porque o que nós sabemos, o magnésio é sempre o prejudicado, é o último da fila do pão, né? Exato. Na CTC, potássio, cálcio, posteriormente o magnésio. Aí eu tô lá com menos de 0,8 de magnésio, né? E o cálcio acima de 3, né? Ou seja, estava show já, não precisava nem colocar ele lá, né? Aí vou lá e entro com mais uma talagada de 150 pontos de potássio, como se o magnésio é o núcleo da clorofila, né? É o carreador principal, a ferramenta principal lá junto com o boro, posteriormente no deslocamento, né, do dreno para o grão. Então, tudo é importante. Então, nessa linha aí, o cálcio é o que menos me preocupa. Porque nós temos várias fontes de cálcio. Não tem calcário para puxar, mas nós temos um adubo super simples que vem cálcio. Então, você consegue suprir a necessidade daquele momento, né? Nós temos outros produtos que você pode colocar via suco para suprir a necessidade
da cultura naquele momento. Não estou falando em correção, estamos falando de a questão de manutenção da cultura ali. Agora o magnésio é mais difícil, né? O calcário ele vem os dois, só que o calcítico ele vem muito menos, né? Então você tem a falar a relação não é importante. Hoje o meu sistema de trabalho é totalmente diferente. Claro que eu olho a questão da saturação por elemento, né? Do cálcio, ele é claro que eu vou jogar o dolomite, ele vem o cálcio junto. Mas o magnésio, para mim, tomar minhas decisões nas recomendações dos clientes, é o que eu levo por critério. Então, para aumentar ele na CTC, trabalhar ele ali, os caras falam, mas é doido, o magnésio, né, fazer cálculo para 30, o papel ele aceita. Só que na prática, ele vai ficar ali nos seus 20, 22, você trabalhando superdose de calcário. Então, assim, os trabalhos que nós temos, se você trabalhar a relação, vamos voltar para a relação, de 4 para 1, entre 4, 5 para 1, nós temos a melhor produtividade. Agora, passou disso, eu já vi perder produtividade. E outra, 1 para 1 também não é legal. Eu já vi casos de perder dentro dos clientes que nós estamos avaliando. Então, assim, você ter essa relação, falar não é importante, mas ela tem um limite ali que eu observo. Isso é dados particulares que a gente tem observado. Então, assim, tem coisas que na prática lá, para você pensar em áreas em larga escala, não funciona muito bem, né? Então, ter essa relação, essa 1 para 1 ou abaixo disso, aí já pode esperar que a produtividade ela não vem, né? Porque o cálcio é importante, assim como o magnésio também é. E como os outros nutrientes, é um conjunto, né? Então, os ajustes finos que a gente fala de ter o equilíbrio, né? Tá, o cálcio, o magnésio, o enxofre, o potássio, aí você pode começar a partir para os micros, né? Nós temos o boro, que é muito móvel. Então, nos anos chuvosos, o boro vai lá embaixo. E é importante para a planta. Então, são elementos que você tem que colocar todo ano. Não adianta você falar, esse ano eu não vou colocar boro, não preciso. Um adubo que vem, alguma coisinha, eu trabalhar. Sendo que naquela hora nós falamos de sustentabilidade, na verdade, essa análise tem que ser feita. Opa, peraí, minha caixa de fósforo tá absurda. Deu aquele boom, 6 mil toneladas de... Tirar o pé, né? De super simples, né? Vamos colocar o super simples, no caso. Tem necessidade? Opa, tenho necessidade? Não. Opa, peraí, vou investir em um outro que eu sei que realmente eu preciso dele. Ele por mais que seja mínimo, né? Em relação a outros nutrientes, ele faz toda a diferença dentro do sistema. E aí onde que entra aquela questão, né? No passado, muitos tentaram tirar fósforo, falou que poderia plantar, que vinham outras tecnologias e tal, e deu ruim. Vamos falar, deu ruim. Por quê? Não tinha essa avaliação criteriosa. Só que hoje nós entendemos que se você trabalhar, você tem um solo já com altos níveis de fósforo e trabalhar a manutenção do sistema, a manutenção da cultura, né? Seria entre 30 ou 50 pontos que seja, você tem um teto produtivo legal. Não precisa ter... E a biologia jogando em seu favor. Exatamente, é todo o conjunto, é onde que entra... eu falo da ciclagem, né? O fantástico das plantas de cobertura, seja ela só a gramínea ou plantas solteiras, cada uma tem um nível de ciclagem de nutrientes. Nós temos bem esses dados, né? Dos últimos trabalhos que nós fizemos. Então, assim, isso é legal. Então, você trabalhar a planta a seu favor. Você começa a ciclar aquilo ali. Uma das coisas que me chamou a atenção foi o Guatan, né? Naquele trabalho do BRS Guatan. Pela fixação de N, ficou abaixo dele, né? Nos níveis altos, mas bem abaixo do BRS Guatan. Então, assim, entender o que cada planta pode te auxiliar dentro do sistema. Então, assim, jogar por jogar, às vezes você vai ter... Já vi casos, o cara fez um mix lá e produzir menos, mas às vezes não era aquilo que ele estava precisando. Não desecou na hora certa. Também, é todo um processo, né? É uma rede de fatores, geral, né? Isso. É que nós ficamos acabando nos engessando em determinadas situações e não, foi aquele ali o meu problema. Então, assim, fazendo um resumão do que nós falamos até agora, né, a importância de se ter uma análise de solo bem feita, de ter uma análise de biologia, de bioas, análise de nematóide, para você entender o que você tem na sua área, para você posicionar esses materiais, né, adequados à sua realidade. Não é porque o meu vizinho está fazendo ali desse jeito, opa, para mim vai servir aqui. Eu já vi muito isso, não dá certo, né? São sistemas de diferente. Então, assim, e aí onde que entra na questão da interpretação de uma análise bem feita e saber posicionar as decisões que nós vamos tomar na calagem, gessagem e adubação. Que tipo de adubo nós vamos utilizar? Everton, agora uma pergunta também pessoal, né? Se você tivesse que dar uma dica de solo para o produtor, que dica que você daria para ele? Então, buscar, né, empresas que tenham realmente o compromisso de entregar resultados
valiosos, né, que é de extrema importância, e buscar sair daquele comodismo de análise de 0 a 20. Né? Não que tenho que fazer análise estratificada na minha fazenda inteira, na minha área toda, não. Né? Mas buscar, conforme o talhão, a variabilidade que ele vê dentro da propriedade dele, buscar fazer alguns para ter parâmetros e realmente conhecer a condição do solo dele em profundidade. Né? Como nós já dissemos, né, o SESB nos mostra lá, né? O pessoal abre as trincheiras, né, e fazem uma avaliação até 1 metro de profundidade, a mais de 1 metro de profundidade. Então, exatamente por quê? Porque você precisa conhecer como é que está seu sistema produtivo. Peraí, por que a minha raiz não está descendo? Né? Olha lá, viu? Fez uma análise que foi feita com comprometimento mesmo, uma empresa especializada que tem a coleta que vai me entregar resultados, né? Vai descobrir que tem lá um cheirinho de alumínio. Um laboratório, né? Também de qualidade, né? Isso, o laboratório, né? Que alguns professores aí, inclusive da USP, né? Falam aí que eles não citam nomes, né? Mas se fosse para colocar na mão, 2, 3 laboratórios a nível nacional. Né? Então, ou seja, nós temos um problema muito grande. Sim. Né? Você já pensou ter que ir num país com mais de 27 milhões de hectares de soja, né? Vamos colocar na nossa situação aqui do Burecis, eu ter apenas dois ambientes em que eu realmente posso confiar, né? Não, assim, sem nem saber quais são. Isso é uma polêmica grande, onde né? estão, né? São polêmicos, isso, porque assim, existe, né? Sabemos nós sabemos que existe a diferença. Então, exatamente buscar, conhecer a informação com pessoas que estão diretamente ligadas na área, né? Para quê? Para te entregar informações que você possa realmente confiar. Opa, aqui, ó, tô errando nisso aqui, né? Porque o fato de não atingirmos os nossos tetos produtivos, ou seja, produtividades acima de 100 sacas, né, dentro das propriedades aí, mesmo que seja de 800 ou de 20 mil, 40 mil hectares, é por quê? Porque temos o interesse, em alguns momentos, em algumas ocasiões, é de ir buscar levantar essas informações que são necessárias. Então, opa, peraí, minha análise só está indicando isso aqui, né? Fiz em profundidade, olha lá, ó, tá vendo? Por que nós não está vendo raiz descer abaixo de 15 centímetros? Né? Se não está descendo raiz, não está descendo nutriente, não estou criando a caixa de água, né? De reserva de água, o biológico também não está descendo, né? Não vai estar ali atuando, favorecendo o meu sistema, né? Porque, não produzi, não tô fazendo manejo com plantas de cobertura, né? Seja ela solteira ou os consórcios. Para quê? Para favorecer essa biota, né? No momento da decomposição, essa retenção desses micro-organismos. Muita gente acha que tem que fazer a aplicação só no suco de plantio ou no momento do tratamento de semente, né? Mais equivocado ainda, né? Como você vai colocar uma porrada de produtos, né? Dentro do nosso cerne ali, que é a semente, né? E então, opa, peraí. Meu planejamento de dessecar vai ser em torno de 30, 40 dias antes, né? Eu vou pegar minhas plantas de cobertura, vou manejar elas de tal forma. Então eu vou pegar parte desses micro-organismos que eu ia aplicar lá no meu suco de plantio, na minha semente, e vou readequar a dose para inundar o meio. Né? Que aí você cria, quando nós falamos de micro-organismos para controle de outros insetos, né? Falamos de supressão. Né? Então você cria um ambiente supressivo, que vai acabar diminuindo a população inicial que eu tenho. Então a hora que começa a querer despontar, o químico que eu consigo fazer a aplicação lá vai ter o controle que eu almejo, né? Que é uma coisa que não tem acontecido, né? São poucos os produtos aí que, como dizem alguns clientes meus, eu posso aplicar tal coisa e vou pra praia, né? É isso aí. E eu já falo, né? No fim das contas, produtividade não vem com forma pronta. Né? Você tem o diagnóstico, o manejo correto, né? E a interpretação aí, o entendimento do solo, que eu acho que é fundamental, né? Puxando a farinha pro saco, que é a nossa especialidade. Né? Exato. Mas, Everton, aqui eu gostaria de agradecer aí pela disponibilidade do seu tempo, por ter vindo aqui compartilhar conosco a sua experiência, né? Seu conhecimento, né? E aqui eu quero deixar claro que a produtividade, já disse ali, né, que não vem com fórmula pronta, você tem que ter esse diagnóstico, você tem que entender do solo,
entender desse manejo, né? Esse foi o primeiro episódio do FocoCast, trazendo a visão e o entendimento de que a produtividade se começa pelo solo. Se você gostou desse conteúdo, acompanhe a Foco Assessoria. Nós teremos outros episódios trazendo outros temas abordados com outros especialistas. Até breve.